A pauta do dia aqui no Atlético eram as apresentações do atacante Caio Dantas e também do goleiro Anderson. Mas as declarações recentes do volante Gonzalo Freitas, que saiu da temporada passada do Atlético e se transferiu para o Goiás, pautaram a fala do presidente Adson Batista. Me encontrava em um bom clube, agora vim em um clube aún melhor. Não vamos entrar em momento nenhum em conversas de comadres, né? Essas conversinhas aí que o clube fica mandando jogador falar, o clube é o maior, clube maior faz no momento, é dentro do campo. Então, começa a ganhar primeiro para falar alguma coisa, né? Então, no começo, no papel, falar, eu quero ver dia a dia. E sobrou também para o gestor de futebol do Goiás, Lucas Andrino, que recentemente, perguntado sobre a principal rivalidade do futebol goiano, fez referências ao Vila Nova e não ao Atlético. Eu posso estar equivocado, mas nesses 10 meses, eu tô aqui há 10 meses, eu não vi tanta rivalidade assim entre Goiás e Atlético Goianiense. Eu vi uma rivalidade, sim, muito dura, até com hostilidade e tudo, né? A forma como nós fomos recebidos lá no Oba mostra muito do que é esse clássico, né? Então, assim como também quando eles vieram na nossa casa, a nossa torcida trata da mesma forma. Então, acho que esse é o maior clássico hoje que existe no Centro-Oeste. O Andrino é um cara que é meu amigo, né? Eu acho assim que é até deselegante da parte dele ter essa postura, né? Porque a história do Atlético é uma história maravilhosa. Então, o Atlético no começo lá só existia Goiânia e Atlético. Nem por isso eu vou falar que o Goiás é menor, que o Vila é menor. Cara, você nunca vai ouvir aqui de jogador desmerecer adversário. Você já viu aqui de jogador sentar aqui e ficar mexendo com Vila, com Goiás? Não existe isso. Então, da nossa parte, essas coisas serão usadas no momento certo. Agora, falando efetivamente das apresentações, tanto o Caio Dantas, que já conhece o futebol goiano, afinal defendeu o Vila em 2023, como Anderson está chegando para a sua primeira passagem pelo futebol do estado de Goiás, valorizaram a oportunidade que estão recebendo da equipe atleticana. Estou muito feliz e motivado em estar vestindo essa camisa. Gostei muito do projeto que foi me apresentado. Vou fazer de tudo aí para estar conquistando os objetivos do clube na temporada. Fico feliz, cara, de estar disputando posição com esses goleiros. Ronaldo já tive a oportunidade de enfrentar ele várias vezes, é um grande goleiro. E o Pedro estou conhecendo agora, mas, cara, excelente goleiro também, formado lá no Fluminense, né? E, cara, acredito que vai ser uma disputa sadia, né? Um elevando o nível do outro e, consequentemente, o clube acaba ganhando com isso. Outra novidade no Atlético é a contratação do volante William Maranhão. O jogador de 29 anos de idade que estava no Avaí retorna para a sua terceira passagem pelo Dragão. Entre tantas caras novas, tem esse velho conhecido aí, de volta ao Atlético, William Maranhão. Quem lembra dele, hein? Ele retorna para sua terceira passagem pelo Atlético. Foram 83 jogos entre 2020 e 2021. Quando o jogador de 29 anos foi campeão goiano, ele chegou a voltar lá depois em 2022. Foram 18 jogos disputados e uma passagem um pouco mais conturbada que a primeira, quando o Maranhão não deixou boa impressão por problemas extracampo. Ele está de volta ao Atlético Clube Goianiense e vale lembrar que agora o Atlético tem duas novas referências para 2025. O goleiro Anderson, que chega para brigar pela titularidade depois de Ronaldo ser o camisa 1 rubro-negro pelas últimas 2 temporadas e que inclusive pode estar de saída do clube, hein? E do outro lado do campo chegou o atacante Caio Dantas, credenciado por artilharias com o Guarani, com o Vila Nova nos últimos anos na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele também já foi artilheiro em 2020 pelo Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida do Maranhão. Agora, depois do Guarani, depois do Vila, depois do Sampaio, vai ser artilheiro da Série B pelo Atlético Clube Goianiense. Eu ouvi um amém do torcedor do Atlético, né? Porque o torcedor do Vila e do Goiás quer que ele se ferre lá no Atlético do Goianiense. E esse assunto aí do Adson, hein? Qual é o maior clássico? Pra você aí de casa, qual é o maior clássico, hein? Ex-Vila, ex-Goiás, lá no Atlético do Goianiense. O debate voltou a ser essa pauta de início
de temporada. O Adson, claro, não deixou passar batido. Ele acabou sendo muito contundente, reclamou demais da CBF também, reclamou muito. O Adson ontem estava com a bruxa solta, hein? Falou sobre tudo. E aí eu pergunto, para você aí de casa, clássico Atlético e Goiás, é de fato o maior ou não? Goiás e Vila ainda segue sendo o maior clássico do Centro-Oeste por conta das duas torcidas. Minha opinião, em campo, Atlético e Goiás. Isso não tem nem o que discutir, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente tá falando de dois times que frequentemente vão para a Série A do Campeonato Brasileiro, que é o objeto de desejo do Vila Nova, que ainda não conseguiu nessa era dos pontos corridos. Mas falando de torcida, obviamente, Goiás e Vila Nova sempre fazem a festa aí nas arquibancadas, né? As torcidas se provocam demais, seja no estádio ou seja também no trabalho, em casa, no barzinho. Sempre Goiás e Vila tem dado o que falar, mas o Atlético tá aí correndo por fora, viu?